Oi pessoal, tudo bem? Eduardo aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Tá eu e o Frajola. Ó, o Frajola vai se apresentar aqui, ó. Tá vendo a patinha dele? As orebas dele ali. Ó, tô sem uma borrachinha aqui no aparelho, logo no dente da frente, mas não tem nada não, tá? Enfim, vamos lá. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre arquétipos mais uma vez e arquétipos humanos. Como que eu defino um arquétipo humano? Como que eu escolho que um ser humano vira um arquétipo? Será que isso é possível? E será que esse critério, qual que é o critério, qual que é a escolha? Eu vou sair escolhendo pessoas que eu gosto do trabalho, que eu sou fã, possivelmente, sim ou não? Claro que não. Então tem que ter uma base, né? Então hoje, o Frajola, tu não vai derrubar meu computador não, né? Hoje a gente vai falar como que a gente define, eu tô preocupado com o Frajola, não é? Como que a gente define esses arquétipos, tá? Qual que é a base de modelagem e por que é importante você saber, tá? Eu vou te apresentar alguns exemplos de arquétipos humanos muito antigos, tá? E alguns exemplos de arquétipos atuais, ok? Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá. Um primeiro ponto que a gente sempre vai olhar vai ser o que é arquétipos. A gente vai olhar para a base, né? A gente tem que olhar para a base. O que a gente tem de base hoje, tá? Que definiu, que é a base, a pirâmide, digamos assim, para todos os outros arquétipos, é a base junguiana, correto? Então, se você não leu o livro, se você não conhece, nem leu o livro, né? Ou pelo menos leu alguma parte do livro, né? Uma parte do livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Carl Jung, pô, não dá para você entender sobre arquétipos, sabe? Você vai entender muito sobre opiniões que não são base. Hoje a gente tem a base dos 12 arquétipos de Jung e, digo mais, como a gente está acessando aí o 6G, logo a gente vai estar acessando o 6G no Wi-Fi, a gente está em mudança, muita mudança, né? Mudança planetária, transição planetária, acredito eu, isso aí, né? Não é documentado, isso aí é uma opinião minha, até gostaria de trocar ideia mais sobre isso. Acredito que esses 12 arquétipos, eles vão mudar, tá? Eles podem aumentar ou diminuir essa base, mas isso é para além. No hoje, dentro da sociedade que a gente vive, que a gente é atuante ainda, a base é a junguiana. Dali, difundem todos os outros, sabe? Eu já falei isso inúmeras vezes, e sim, a base é junguiana, tá? Então, o que são os arquétipos? Arquétipos são energias pré-existentes, primordiais. Sempre vão existir essas energias, tá, de informações do inconsciente. Então, mesmo que uma versão minha lá em Budapeste, lá em, sei lá no Timor-Leste, né, uma versão minha, de um Pablo, de um Eduardo lá no Timor-Leste, a gente não se conhece, a gente não se conecta, mas a gente pode incorporar o mesmo arquétipo, entende? São arquétipos do inconsciente coletivo todo, tá? E ele vai passar, aquela pessoa vai passar a se comunicar, né, conforme aquele arquétipo, tá? Então, são energias primeiras e primordiais do inconsciente coletivo. Arquétipos são energias primeiras e primordiais do inconsciente do todo, tá? Do todo no sentido coletivo aqui da 3D, da sociedade, ok? Então, definido isso, como que eu sei, como que eu defino um arquétipo humano, arquétipos humanos? Arquétipos humanos são pessoas normais, assim como eu e você, que modelou outros arquétipos consciente ou inconscientemente, tá? Elas precisam, não tem como uma pessoa humana, uma pessoa normal, não virar um arquétipo sem ela ter modelado outro ou outros, tá? De forma consciente ou inconsciente, ok? Primeiro ponto. E segundo e principal ponto todas elas precisam mudar o status quo. Ou seja, o que é o status quo? O status quo é a forma como a gente entende, como a gente se comunica, como a gente entende uma sociedade. Então, quando uma pessoa muda o status quo, ela muda para o todo, para o coletivo, ela não muda só para ela. Então a pessoa vai mudar paradigmas. O Frajolão pulou aí na mesa de novo, lá vai ele... Com certeza vai... Vem cá, filho, deixa isso aí. Tchau, um abraço. Perdão, senhores, esse aqui é muito presente nos nossos trabalhos também. Esse se chama Frajola. Frajola, dá um oi aqui. Enfim.
Então a pessoa sempre vai ter que mudar paradigmas. O que é um paradigma, gente? Esse cara só está falando coisa difícil. Paradigma é um conceito de hábitos, tá? Você atua muito por paradigmas, tá? Então, um paradigma que a gente tem aqui no Brasil, tomar café com leite, comer arroz e feijão, né, falar português, exemplos de paradigmas, mas isso também atua no teu emocional, na forma como você lida com o seu dinheiro, na forma como você lida com os seus amores, com os seus relacionamentos, com as suas dores, com os seus sonhos. Paradigmas são conceitos, tá? São hábitos e hábitos e hábitos que acabam formando um paradigma, são conceitos ali. Procura os ensinamentos do Bob Proctor, também é um mentor meu, foi um mentor e é um mentor meu. Existem canais, eu conheci ele antes de existir esses canais, tá? Quando eu ainda viajava bastante, estava fora do Brasil. Existem canais, eu esqueci os nomes, tá? Mas existem canais aqui do YouTube, aqui no Brasil, que trabalham, que demonstram e que mostram o trabalho do Bob Proctor. Procura aí, Bob Proctor dublado, Bob Proctor alguma coisa, tá? Ele vai explicar bastante esse conceito de paradigmas, ok? Então, uma pessoa para virar um arquétipo, você sabe que ela modelou outros arquétipos, consciente ou inconscientemente, durante uma determinada faixa de tempo, atuando, fazendo alguma atividade, tá? E essa atividade, essa comunicação dela, que vai se expressar através de artes, através de um trabalho, através das atividades dela, precisa mudar o status quo. O status quo é como uma sociedade toda entende e pensa sobre algo, sobre determinado assunto, sobre um tempo, tá? Então, quando a pessoa vira um arquétipo humano, ela precisa mudar o paradigma da sociedade, ou seja, de um todo ali, de uma sociedade ali. Eu sou como é que fala? O índio-chefe de uma aldeia. Se eu mudar o status quo, ok, eu mudei o status quo ali para aquela aldeia. É uma sociedade, é um grupo, é um círculo, é uma sociedade, tá? Pessoas, arquétipos humanos, elas precisam mudar os paradigmas do status quo e esse meio precisa ser muito grande, precisa ser abrangente, tá? Para você, de fato, virar um arquétipo, mudar um status quo, tá? Enfim, então, agora eu vou te dar alguns exemplos de arquétipos humanos, tá? E você vai entender mais ou menos como que essas pessoas se tornam arquétipos humanos, o que é mudar status quo. Por exemplo, arquétipos humanos, né? Cleópatra, arquétipo conhecido aí, né? Daqui do pessoal que pesquisa isso no YouTube. A Cleópatra é um arquétipo humano, tá? Ela existiu. Então ela mudou o status quo. Ela foi a primeira não, gente. Enfim, tem uma definição dela que eu já estudei bastante, mas eu vou esquecer agora, não vou lembrar. Mas ela teve a mais diplomata, uma característica da Cleópatra que ninguém relata, né? A mais diplomata e, assim, arquétipo da governante, né? Da mulher governante, tá? Tradicionalmente, o arquétipo do governante é o homem, né? Traz o governante. Ela foi a primeira governanta, digamos assim, dentre outras características, tá? Ela foi uma mulher governante pra caramba, tem todos os outros atributos que a gente já conhece por aí, que o pessoal fala. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Tem muito papagaio falante por aí, sabe? Sabe aquele papagaio falante, copia e cola? Não é interessante, tá? Nem pra pessoa que tá estudando e nem pra pessoa estudando e quer falar isso, tá? E quer comunicar isso, excelente, comunica mesmo, né? Mas com os teus estudos. Mas não é interessante para as pessoas que vêm aqui no YouTube consumir conteúdo dessas pessoas, tá? Assim, não discrimina o trabalho de ninguém, mas, cara, arquétipo é uma coisa séria, tá? É que nem colocar uma droga, entre aspas, ou um remédio, de forma, assim, energética, né? Arquetípica, mas isso é... opinião todo mundo tem, né? Enfim. Bacana, coloquei aí para vocês. Então, a Cleópatra é um arquétipo humano. O que mais? Cristiano Ronaldo, arquétipo humano. Cristiano Ronaldo mudou o status quo. Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, Bill Gates, Steve Jobs, tudo arquétipo humano, tá? Marilyn Monroe mudou o status quo. O que mais? O Cristiano Ronaldo, por exemplo. Aliás, eu vou fazer uma série aqui, eu acho que eu vou fazer uma série explicando um pouco sobre cada arquétipo humano que eu tenho conhecimento, tá? Cleópatra, Marilyn Monroe, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, Bill Gates, Steve Jobs, tá? Essas pessoas mudaram o status quo com as atividades dela, no ramo dela, no tempo dela.
a partir do tempo dela, a partir da atividade dela, nunca mais foi a mesma coisa, entendeu? Isso é mudar o status quo. E, por exemplo, algumas pessoas que são muito famosas hoje e que não são ainda não são arquétipos, tá? Por exemplo, Elon Musk, aquele dono do Facebook, que não é mais Facebook, né? O Zuckerberg, não são arquétipos, tá? A promessa, assim, talvez vire um arquétipo, se torne um arquétipo humano, mas as promessas que eles trazem, por exemplo, o Zuckerberg agora virou, no Facebook virou metaverso, e aí tem essa promessa de você criar um robô, um videogame ali, um negócio virtual. Se isso passar de fato a vigorar, a vingar, se isso vingar de fato na sociedade, ele vira status quo, ele muda o status quo, então ele vira arquétipo humano. O Elon Musk, por exemplo, tem lá como é que fala? Tem lá os trabalhos dele lá em Marte. Segundo ele pensa em alugar terrenos ou já, como é que fala? Fazer imigração para Marte, né? Tem algumas ideias bem futuristas, né? Com chips colocados no cérebro para a pessoa cega passar a ver, para a pessoa paralítica passar a andar, para a pessoa ganhar N tipo de características. Olha, você vai passar a falar chinês, alemão, inglês e tal, só colocar esse chip. Vai vender isso, tá? Mas quem vai controlar esse chip, né? Quem vai controlar? Esse chip vai te controlar, vai controlar a pessoa, mas isso é outra coisa. Enfim, mas se isso vigorar, se isso vingar, é uma pessoa que muda o status quo completamente, vai virar arquétipo, tá? E quando essa pessoa fizer isso mesmo, eu acho que esse arquétipo não vira nem um arquétipo humano, vira um arquétipo já até espiritual, sei lá, mitológico, outro tipo de arquétipo, não só humano, porque o humano, se ele passar de fato, daqui a um tempo, a sociedade passar a aceitar e comercializar, enfim, aceitar essa coisa de implementação de chips no cérebro, né? Chipzinho mesmo no cérebro, para adquirir uma certa capacidade da oratória, capacidade do, sei lá, né? Tá paralítico, tem a cura aqui com o chip, tá cego, tem a cura aqui com o chip, né? Que nem Salomão. Salomão adquiriu várias, né? Outro arquétipo forte aí, adquiriu várias habilidades e tal, mas era tudo através da Goetia, né? Outra coisa, né? Vai ser uma coisa um pouco distinta e já fica aí uma base de estudo para quem gosta, para trazer conteúdo sobre a comparação dessas duas pessoas, caso Elon Musk se torne um arquétipo humano. Na verdade, não vai ser nem mais humano, vai ser um pouco espiritual, porque o homem vai mudar completamente, né? O status quo do humano, do ser humano mesmo, DNA até, tá? Isso são outros assuntos. Você entendeu o que são arquétipos humanos? Então são pessoas que mudam o status quo. Eles usam de outros arquétipos, assim como todo mundo, tá? Mas eles, consciente ou inconscientemente, eles modelam arquétipos, tá? Não tem como, né, você chegar num certo, mudar o status quo, virar um arquétipo sem modelar outros arquétipos, tá bom? Então esse vídeo ficou rapidinho, acredito eu, né? Vou fazer uma série com cada um desses arquétipos, te apresentando algumas linhas que eu entendo do tarô, tá? E sim algumas características do arquétipo que a pessoa acabou usando, consciente ou inconscientemente, ou dos arquétipos, né? Se não for o primordial lá dela em Jungiana, alguns outros arquétipos que a pessoa acabou incorporando, usando, comunicando dessa forma, tá? E eu vou observar, eu vou pontuar nos vídeos para você, enfim, para aumentar aí a tua qualidade de estudo, as tuas observações também. Bacana? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês sobre arquétipos humanos, tá? Arquétipos mitológicos também vou trazer, e tem outros tipos de arquétipos também, tá? Lembrando que qual que é a base, gente? A base da pirâmide são a base junguiana, tá? É isso, que Deus e os anjos abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, comenta para mim aqui um arquétipo que você quer que eu traga, de informações, se eu souber, se eu tiver experiência, né, comigo ou com pessoas que eu atendo, com um atendimento arquetípico legal. Se eu não souber, não sei, eu vou estudar, e assim, ó, eu passo, tempos, vou falar que eu passo anos para falar uma experiência de arquétipo. Agora, eu acho que isso acelerou um pouco porque eu estou atendendo outras pessoas e, assim, acompanhando. Quando eu tenho a segurança de trazer, eu trago. Agora, eu não gosto de papagaio falante, tá? Então, você que está vindo aqui para aprender sobre arquétipos,
pô, aprenda a pensar, aprenda a você sentir a energia, observar, relatar, escrever, fazer as suas anamneses, estudar e pesquisar, tá? Porque o grande mestre, a base é, né? Conheça a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, né? Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o mestre já ensina dessa forma, tá? Um dos grandes mestres aí da humanidade, também arquétipo humano, em Jesus Cristo, tá? Arquétipo humano espiritual. Que Deus e os anjos abençoe, a gente se vê, tchau!